Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos conceitos-chave da atuação do Estado aqui no Brasil, tá? Vamos analisar um material sobre razoabilidade, proporcionalidade e a tal da supremacia do interesse público. A nossa ideia aqui é descomplicar um pouco esse juridiquês, né? Porque são coisas que parecem distantes, mas no fundo definem como o governo age e como isso afeta a vida de todo mundo. Vamos lá. Exato. E são, na verdade, ferramentas essenciais, sabe? Para controlar um pouco o poder do Estado, garantir que as decisões sejam justas, com bom senso. O material que a gente tem aqui dá uma base bem legal para entender isso na prática. Ótimo. Então, começando pela razoabilidade e proporcionalidade. Parecem muito próximas, né? Às vezes até sinônimos. Mas não são, certo? Não são, embora andem juntas. Ambas servem para evitar abusos, para frear o Estado. Elas estão lá na Constituição, meio implícitas, sabe? Ligadas ao devido processo legal, à isonomia. E também explícitas na Lei do Processo Administrativo, a 9.784. A razoabilidade, que tem uma influência mais americana, pede o quê? Lógica, coerência. O material até cita o Celso Antônio Bandeira de Mello, é a congruência lógico-racional entre meios e fins. Basicamente, a medida tem que fazer sentido para a situação. Entendi. É o básico do bom senso, digamos assim. E a proporcionalidade? Aí parece que a coisa fica mais detalhada, né? Fica assim. A proporcionalidade, que vem mais do direito alemão, ela é mais metódica. Ela exige uma análise tipo em 3 etapas para qualquer ato que vá restringir algum direito. 3 etapas. Quais seriam? Primeiro, a adequação. A medida que o Estado está tomando, ela funciona mesmo para atingir o objetivo que ele quer? É adequada? O material dá o exemplo do STF analisando restrição de reunião para segurança. Tá. Faz sentido. Se funciona ou não. E a segunda? A segunda é a necessidade. Ou seja, essa medida é a menos dolorosa possível. Se tem outras formas de chegar no mesmo resultado, que sejam eficazes, o Estado tem que escolher a que sacrifica menos os direitos das pessoas. Ah, interessante. Tipo, para proteger um monumento, câmeras bastam. Não precisa de uma cerca elétrica letal, né? Seria desnecessário. Exatamente. Esse é o ponto. E, por fim, a terceira etapa. Proporcionalidade em sentido estrito. Aqui é que a balança pesa mesmo. Como assim? É avaliar se o benefício que a medida traz para a sociedade, se ele realmente supera o custo, o ônus que ela impõe para os direitos individuais. É uma pesagem de valores, sabe? Bem delicada. Nossa, e pensar que decisões super importantes passam por isso. O material cita a lei de biossegurança, com as células-tronco, né? Pesando pesquisa versus vida potencial. Isso, ou aquele caso de poder entrar na casa para combater a dengue depois de notificar. Pesando saúde pública contra a inviolabilidade do domicílio. Mostra como esses princípios são cruciais. Total. Leva a gente para outro pilar que o material traz. A supremacia do interesse público sobre o privado. A ideia é clássica, né? O coletivo vem primeiro. Tipo, desapropriar para fazer uma estrada. Tradicionalmente, sim. É um dos fundamentos que dá poderes especiais para a administração pública. Mas olha, é super importante fazer uma distinção que o material aponta. Qual distinção? Entre o interesse público primário, que é o bem comum mesmo, saúde, segurança, educação, e o interesse público secundário. Esse secundário é mais o interesse financeiro do Estado, tipo, arrecadar mais. Ah, E esse interesse secundário só vale se ele estiver alinhado com o primário, com o bem comum. Não pode ser um fim em si mesmo, tipo, aplicar multa só para fazer caixa sem se preocupar em melhorar o trânsito de fato, seria um desvio. entendi. Faz toda a diferença. E daí vem a ideia de que esse interesse público primário é indisponível, né? O administrador não pode abrir mão dele. Exato, ele é um gestor e não o dono da coisa pública. Mas essa indisponibilidade também não é absoluta, tá? Não é um muro de Berlim. Como assim? O administrador pode negociar algo que é da coletividade? Pode, em certas situações, justamente para buscar mais eficiência ou para resolver conflitos de forma mais prática. O próprio STF já reconheceu isso, que o princípio pode ser atenuado. E onde a gente vê isso na prática? A gente vê na transação, por exemplo, acordos em matéria tributária, acordos de leniência e também na arbitragem.
Hoje, a administração pública pode usar a arbitragem para resolver conflitos sobre direitos patrimoniais que sejam disponíveis, sabe? Tipo em contratos. Isso. Está previsto nas leis de concessões, nas PPPs, na nova lei de licitações. É uma forma de resolver disputas de forma mais ágil, às vezes. Interessante. Então, até a própria ideia de supremacia está sendo meio que repensada, não é mais aquela coisa de o público sempre ganha. Exatamente. A visão mais contemporânea, e o material cita juristas como Humberto Ávila nesse sentido, não enxerga mais uma hierarquia tão rígida. Em vez de simplesmente dizer que o interesse público vence, a proposta é ponderar, usar a proporcionalidade, analisar caso a caso. Ah, a proporcionalidade de novo. Ela mesma. E nessa ponderação entram os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Tudo tem peso. O interesse coletivo continua super importante, claro, mas ele tem que ser harmonizado com todo o sistema constitucional. Não pode atropelar tudo. E o STF tem ido nessa linha. Então, para a gente fechar, esses princípios todos, razoabilidade, proporcionalidade, até a supremacia, não são regras fixas, engessadas. São mais como Ferramentas dinâmicas, para né? equilibrar a ação do Estado e os nossos direitos. Perfeitamente. São como bússolas para guiar a administração pública na busca por justiça e bom senso. E ficar a reflexão, né? Num mundo tão complexo, cheio de interesses diferentes, como a gente garante que essa busca pelo bem comum não acabe virando uma desculpa para decisões arbitrárias? E como essa tal ponderação pode realmente proteger no dia a dia tanto a coletividade quanto cada um de nós, especialmente quando os direitos em jogo são tão fundamentais? É um desafio constante.